Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de mensagem diária e oração da fé. Eu tenho falado com vocês sobre o poder da oração, sobre a oração que Deus ouve e a oração que Deus não ouve. Nós aprendemos recentemente que Deus não ouviu a oração do profeta, e eu não estou falando do falso profeta, eu estou falando do profeta, homem de Deus, o profeta Jeremias. Deus não ouviu a oração do profeta Jeremias em favor do povo de Deus. Por quê? Porque esse povo de Deus se tornou rebelde. Nós aprendemos também que Deus havia pactuado com Salomão e esse pacto se estenderia por todas as gerações. Que se o povo que chama pelo nome do Senhor se humilhar e orar e se arrepender do seu mau caminho, então dos céus Deus ouviria a oração do pecador e lhe perdoaria o pecado, tá? Por que é que eu estou lembrando a você? Porque você que não viu, volta para os vídeos anteriores e vai ver as mensagens, vai aprender, tá? Tira da tua cabeça essa ideia, mesmo porque as pessoas têm falado de oração poderosa na Bíblia e nem sabe o que dá poder à oração, o que torna uma oração poderosa, tá? Dito isto, eu quero lembrar uma passagem muito importante na Escritura, tá? No passado, como hoje existia, como hoje existe, as religiões. E no passado, como hoje, só mudou a época. Os maus costumes são os mesmos, sabe? Você já ouviu falar que na igreja de fulano, de ciclano, de beltrano, tem fofoca? Na igreja dos fariseus também tinha. Você já ouviu falar que na igreja de fulano, de ciclano, de beltrano, tem a inveja ou invejoso? Na igreja dos fariseus, dos escribas, também tinha. E o que aconteceu? Jesus pregava o evangelho e operava milagres. E dentre tantos milagres que Jesus operava, ele curou um cego de nascença. Isso mesmo, Jesus curou um cego de nascença. E os discípulos, no momento da cura, perguntaram a Jesus por que o Senhor curou o cego de nascença. E Jesus disse assim: o cego de nascença ele foi curado para a glória de Deus. Aí você que conhece a Bíblia diz assim: não, pastor, vá me perdoando, mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi por que ele nasceu cego. Eu sei. E se você detectou a pergunta, que é essa a pergunta correta, meus parabéns, você está lendo a Escritura Sagrada. Mas Jesus, ele curou aquele cego para a glória de Deus. Só que quando você estuda a mensagem e você abre bem a sua mente, você entende que aquele cego, mesmo que havia nascido cego, ele tinha o temor de Deus. Aquele cego conhecia um pouco da lei de Deus e da palavra de Deus. E quando aquele cego, ou ex-cego de nascença, estava no templo, houve uma discussão entre ele e os fariseus, tá? Os fariseus queriam saber dele agora porque é que ele estava enxergando, sabe? A pessoa vê você sofrendo com problema e ninguém se incomoda em querer lhe ajudar. E de repente vê você bem e pergunta: vem cá, por que foi que você melhorou? Por que foi que você saiu da zona do prejuízo? Por que foi que você saiu do buraco? Então os fariseus perguntaram: vem cá, você não era cego? Você não nasceu cego? Você não era aquele cara sujo lá da esquina? Agora está limpinho, arrumadinho,
bonitinho. Vem cá, o que foi que aconteceu? Quem foi que te curou? E o cego começa a discutir com os fariseus e perguntar: vem cá, você quer seguir o homem que me curou? Você quer se tornar discípulo dele? E aí os fariseus, eles ficaram indignados. Por que os fariseus ficaram indignados? Porque os fariseus, eles se sentiam autoridade dentro do evangelho, né? Virou uma palhaçada. O cara faz o curso de teologia, aprende um pouco de filosofia, aprende um pouco de sociologia, adquire o título de pastor e ele acha que ele é o último pedaço da cocada. E ele acha que ele entende da Bíblia mais do que todos. E agora, tá? Para eu concluir a mensagem, para eu chegar onde eu preciso, agora virou brincadeira autoridades políticas, comentaristas jornalísticos tentarem fazer deduções maldosas sobre a Bíblia. Por quê? Porque o diabo agora ele está investindo contra a obra de Deus. Você que é homem, mulher, temente a Deus, abra seu olho. Satanás está investindo pesado contra a obra de Deus. Em vez de você estar preocupado em caçar confusão com a igreja do seu irmão, picuinha com a igreja do seu irmão, faz um exame de consciência, vê o que pode estar de errado na tua vida. Se o lugar que você está errado, sai, procura um lugar que está correto, mas não fica arrumando picuinha, nem motivo para estar trazendo à tona escândalos contra a obra de Deus, porque essa é a vontade do diabo. Porque enquanto você está preocupado em descobrir um escândalo da igreja A, B ou C, do irmão A, B ou C, o maior escândalo já está acontecendo. As pessoas estão dentro da igreja e não tem operação de milagre, não tem operação de maravilha. E as pessoas, para poder se manterem cegas, o que é que elas fazem? Elas começam a dizer que essa é a vontade de Deus. Eu estou sofrendo, mas essa é a vontade de Deus. Olha, eu não tive realizado o meu sonho, mas essa é a vontade de Deus. Não, meu amigo. Primeiro, se eu estou sofrendo e essa é a vontade de Deus, Jesus é mentiroso. Porque Jesus disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Resumindo, quem está sofrendo. E ele promete, vos aliviarei. Estar na igreja é motivo de sofrimento, de derrota? Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você vai ter paz. Aqui não está se tratando da morte não, tá? Aqui está falando de paz. E Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, não pense em você que você vai estar na igreja, dentro da obra de Deus, e que você vai estar sofrendo. Vai ter o sofrimento? Vai ter a perseguição? Vai. Qual é o sofrimento? Não vão gostar de mim, porque eu prego o evangelho. Vão querer me perseguir, porque eu prego o evangelho. Vão falar mal de mim, porque eu prego o evangelho. Isso é uma coisa, é o sofrer por amor de Cristo. Mas a Bíblia diz que tudo que eu colocar a mão vai ser abençoado. Então eu não vou passar necessidade, não vou sofrer miséria, porque tudo que eu tocar vai ser abençoado. Tá dando para você entender? Aí as pessoas pegam e sofrer por amor de Cristo e aí não detecta que está passando fome porque não é dizimista, não é ofertante fiel. Não detecta que está indo mal no casamento porque não é fiel a Deus, porque é uma pessoa depravada, porque é uma pessoa mentirosa. Não detecta que não é feliz na vida sentimental porque está dentro da igreja vivendo como mudando. E acha que isso é sofrer por amor de Cristo. Não, isso é sofrer por amor do seu pecado. Na discussão entre o cego e o fariseu,
o fariseu diz assim, se esse homem é Jesus, ele é um pecador. Ele não merece ser ouvido, sabe? O ciúme do fariseu falou mais alto que a razão. E aí, o cego se posicionou para o fariseu. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 30, diz assim: respondeu-lhes o homem, o que era o cego de nascença: nisto é de estranhar, que vós não saibais quem ele é, e contudo me abriu os olhos. Vocês não sabem quem é esse homem, vocês não conhecem esse homem, vocês não têm ideia de quem ele é, e ele me abriu os olhos. E vocês dizem que são os maiorais dentro da igreja. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. O que é que dá poder à oração? Obediência a Deus. Próxima mensagem eu vou falar sobre isso. Você está aqui hoje, não perde a de amanhã, tá? O que dá poder à oração é obediência a Deus. Se você é obediente a Deus, você se torna filho de Deus. E se você se torna filho de Deus, Ele conhece todas as suas necessidades. É por isso que nós vamos fazer a batalha espiritual. Você que quer ser abençoado, você que quer transformar a sua vida, nós vamos fazer a batalha espiritual e na primeira semana você vai aprender a combater o seu maior inimigo. E eu não estou falando do diabo. Eu não estou falando do diabo. Verso 32 diz assim: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas os fariseus retruncaram: olha só, tu és nascido todo em pecado, e ensina a nós, e os expulsaram. Então os fariseus viram que não tinha argumento dentro da Bíblia para contestar o ex-cego de nascença. Você pode não concordar comigo. Você pode não gostar do que eu estou ensinando. Mas vamos concordar numa coisa? Você não tem argumento para dizer que eu estou errado. Você não tem argumento para dizer a mim que Deus vai ouvir o pecador, exceto em um momento muito delicado da oração, quando o pecador ora arrependido, pedindo perdão. Ainda assim, ele responde à consequência de seus pecados, porque aquilo que você planta, você colhe. Essa é a mensagem de hoje. O que dá poder à oração? A obediência. O cego sabia disso. Aquele homem que nasceu cego e agora estava curado pelo milagre, operado por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, ele sabia disso. E você sabe disso? Por que está se enganando? Por que você está usando o Salmo 91 e o Salmo 23 para tentar ter paz para dormir? Porque você está aí espalhando pedido de oração para tudo que é canal de oração e você mesmo não quer mudar a sua vida? Por que é que você está aí se escondendo dentro da igreja? Se a pessoa que é você, que está dentro da igreja hoje, não é diferente daquele que estava lá no mundo. O que é que você está fazendo dentro da igreja? O que é que você está fazendo com o título de crente? Veja o que você ouviu hoje, se arrependa,
veja o que você ouviu hoje e passe você a dar poder à sua oração, tá? E vai uma dica. Não é o Salmo 23, não é o Salmo 91, nem mesmo a oração do Pai Nosso, não são as orações mais poderosas da Bíblia. Na verdade, algumas dessas orações são até inoperantes e torna muito desses que oram mentirosos. Não vou explicar agora porque o vídeo já está um tanto longo, tá? A oração mais poderosa da Escritura está no Evangelho de João, o capítulo, eu digo no próximo vídeo, tá? A oração mais poderosa da Bíblia está no Evangelho de João, no capítulo, eu digo no próximo vídeo. E você vai, né? Se você se dedicar e você tem aquelas Bíblias com os títulos, você vai detectar fácil que oração eu estou falando, tá? Você vai detectar essa oração e você vai saber que realmente é a oração mais poderosa da Bíblia, porque o seu pedido ultrapassa o tempo e o espaço, tá? Mas amanhã eu dou o capítulo para você, tá? Se você se dedicar, se você já achou, pode botar nos comentários e eu vou dizer se está certo ou não. Qual a oração mais poderosa da Escritura está no Evangelho de João. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é justo e verdadeiro e o Senhor tem cuidado de nós. Te damos graças pelas nossas vidas. Te damos graças pela oportunidade de, neste momento, ouvir mais uma vez a mensagem diária. Te damos graças porque a Tua palavra tem nos aconselhado, nos repreendido, tem nos mantido no caminho segundo a vontade de Deus. Queremos Te agradecer, Senhor, porque apesar de muitos erros que tenhamos cometido, a Tua misericórdia, ela tem predominado em nosso favor. Mas oramos, Senhor, e pedimos ao Senhor a Tua direção, porque não queremos estourar o tempo que o Senhor nos dá para nos arrependermos do nosso pecado. Não queremos estourar o tempo que o Senhor nos dá para nos reconciliarmos contigo. Por isso, meu Deus, é que nós nos reunimos diante da Tua presença, eu e o Teu povo, nos preparando para a batalha espiritual. Essa campanha que começa nesse mês de agosto. Meu Deus, vem, ó Espírito Santo, eu te peço, vem preparar o Teu povo. Vem, meu Deus, colocar no coração dessas pessoas um espírito obediente. Tira a trava, tira a venda espiritual dos olhos dessa pessoa, para que essas pessoas ouçam e entendam, para que essas pessoas vejam e consigam perceber a grandeza do poder de Deus, o que de fato o Senhor quer de cada um de nós. Eu estendo, meu Senhor, a minha mão na direção do Teu povo, para declarar bênçãos, para declarar vitórias, especialmente na vida desses que têm ouvido e colocado em prática a Tua palavra em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço misericórdia pelo doente. Eu peço misericórdia por aquele que está desempregado, passando necessidade. Eu peço misericórdia
por aquele que tem tido dificuldade do pão. Espírito Santo, vem alcançá-los. Vem, meu Deus, curá-los, libertá-los, prosperar este povo, abençoando-os em nome de Jesus. Lembra da família, desses que oram comigo, aqueles que estão no hospital, no leito de dor, aqueles que talvez tenham sido desenganados pelos médicos. Seja o Senhor o Deus da providência, seja o Senhor o Deus de resposta na vida desse povo, em nome de Jesus. Meu Deus amado e meu Pai, declaro tuas bênçãos na vida desses que oram comigo, na vida da família desses que oram comigo, em nome de Jesus. Oro por todos inscritos no canal, oro por todos que me procuram no WhatsApp, oro por todos aqueles que têm pedido oração no comentário, declarando vitória, bênção sem medida, em um nome de Jesus. Você crê? Estenda a mão na minha direção e diga: eu recebo as bênçãos e as vitórias que vêm de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.